bem, queridos? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas de xadrez, tá bem? Veja bem, nós trabalharemos 3 temas na aula de hoje. Nós trabalharemos o primeiro tema, o que é um cheque. No segundo, como sair de um cheque. E no terceiro, o que é um checkmate. Então vamos lá. O que é um cheque? Cheque é todas as vezes que você posiciona alguma peça na direção do rei adversário. Nesse nosso exemplo aqui, como eu poderia atacar o rei negro com uma peça branca, no caso, torre? Qual seria a casa que eu poderia mover para atacar o rei negro com a torre? Então, teríamos duas formas de atacar o rei negro. Uma seria em C6, jogando para cá e apontando na direção do rei. Outra seria em G3, que também apontaria para o rei. Toda vez que você posiciona qualquer uma peça na direção do rei, vamos dizer que o rei vai estar em cheque. Lembrando que você é obrigado a tirar o rei do cheque. Outro exemplo com outra peça. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos colocar essa aqui. Ótimo. Temos mais duas peças agora no jogo. O bispo e o cavalo. É possível atacar o rei negro com o cavalo? Fazer um movimento com um cavalo de uma forma em que ele ameace o rei negro? Sim, temos duas formas. Eu posso jogar o cavalo para H4, aí cavalo, e no próximo movimento esse cavalo capturaria o rei. Então esse rei está em xeque, ele é obrigado a sair do xeque. Já já eu informo como fugir do cheque. Ou eu poderia jogar o cavalo para F4, que da mesma maneira o cavalo no próximo movimento atacaria o rei. Então, outra maneira de dar cheque no rei adversário com uma peça diferente. Esse bispo, pessoal, é possível atacar o rei com esse bispo? Observem. Então, vocês devem ter visto que tem duas formas também. Eu posso jogar esse bispo para E8, ameaçando o rei, ameaçando capturar o rei na próxima jogada. E eu também posso jogar esse bispo para E4, que também na próxima jogada ele poderia atacar o rei, certo? Agora vamos entender como fugir de um cheque, como eu faço para me defender de um cheque. Eu sou obrigado a sair do cheque, mas como eu faço isso, professor? Como é que eu consigo sair do cheque? Então vamos lá, temos 3 maneiras de sair de um cheque, 3 formas. Vamos lá, vamos entender as 3 formas de proteger o rei de um cheque. Primeira forma, exemplo, eu jogo a minha torre lá na C8 ameaçando o rei. Evidente que o rei é obrigado a se proteger. A forma mais simples de fugir com o rei de um cheque, mais fácil, digamos, é tirar o rei da direção do ataque da peça. Exemplo aqui, eu poderia simplesmente sair com o rei para essa casa. Tirei o rei, a torre agora que estava ameaçando o rei, não está mais ameaçando o rei. Então eu consegui sair desse cheque. Segunda forma de tirar o rei do cheque é, exemplo, capturar a peça que está ali atacando. Exemplo, o cavalo veio para cá, ameaçando o rei.
Só que o cavalo agora ele ficou na direção da diagonal do peão. Lembrem-se que o peão captura na diagonal. Então esse peão captura a peça que está lhe atacando. Uma forma de proteger o rei do cheque é bloqueando, não, fugindo com o rei. A segunda forma é capturando a peça que está lhe atacando. Se o cavalo está atacando o rei e eu capturo o cavalo, evidentemente não tem mais nenhuma peça ameaçando o rei negro. E a terceira forma de proteger o rei do cheque é, exemplo, a torre veio para cá atacando o rei, dando um cheque no rei. A terceira forma é bloquear o ataque, colocar uma peça na frente entre o rei e a peça atacante. No caso, o cavalo retorna e bloqueia o ataque da torre. Então, essas são as três formas de proteger o rei de um cheque. Vou dar 3 exemplos de como proteger para ver se vocês fazem em casa. Vamos lá aqui. Pronto, vamos deixar nessa posição. O primeiro exemplo vai ser esse. Bispo vem para essa casa, ameaçando o rei negro. Observem essa posição, vocês podem pausar o vídeo sem problema e vejam como você pode fazer para defender o rei desse cheque. Observe, pausaram o vídeo, observaram. Bem, vocês vão procurar aí e vocês vão ver que vocês vão encontrar somente uma forma de proteger o rei desse cheque, que é tirar o rei, fugir com o rei para o lado. Mas professor, por que não funciona bloquear o ataque, que eu posso vir para essa casa, bloqueando o ataque do bispo? Mas você não pode tirar o cavalo, porque se você quiser bloquear o ataque do bispo com um cavalo, você acaba liberando a torre para atacar o rei. Então esse cavalo está cravado. Por isso que a única forma de proteção aqui seria fugir com o rei. Ok? Mesmo que o bispo estivesse nessa casa, você também não poderia capturar o bispo, porque a torre está cravando o ataque. Tá bem? Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Segundo exemplo, a torre joga para essa casa. A torre vai jogar para essa casa dando um cheque no rei. Então a torre jogou para essa casa, para a casa C8, ameaçando o rei negro. Aí vocês, sempre que tiverem uma posição dessa, vocês vão fazer uso das três formas de defender. Ou eu vou ver se eu tenho como bloquear, ou tenho como capturar, ou tenho como fugir. Uma das três deve existir. Se você tiver como defender, deve existir. Eu tenho como fugir com o rei para essa casa? Não, porque a torre continuaria atacando essa casa. Eu tenho como fugir com o rei para essa casa? Também não. Por quê? Porque a torre continua atacando essa casa. Tenho como fugir com o rei para essa casa? Também não, porque o bispo está atacando essa diagonal. Ou seja, fugir eu já sei que eu não tenho como. Então eu vou buscar uma nova alternativa. Tem alguma peça negra que possa vir aqui para frente entre rei e torre para bloquear o ataque? Não, porque o peão não pode voltar e o bispo não se movimenta para nenhuma dessas três casas. Então bloquear o ataque eu também sei que eu não tenho como fazer. A terceira forma seria capturar a peça que está lhe atacando. Qual é a peça que está lhe atacando? Torre. Eu tenho como capturar a torre? Tenho. Basta voltar o bispo capturando a torre. E assim você conseguiu defender o cheque também nessa situação. Certo? Vamos para mais um exemplo.
Nessa posição, as negras jogam e esse bispo captura o cavalo. Captura o cavalo ameaçando o rei. Qual seria a forma que vocês teriam de proteger esse rei aí? Eu tenho alguma peça que eu possa capturar esse bispo? Não, nenhuma peça consegue ameaçar esse bispo. Então, das 3 defesas, capturar eu já sei que não existe. Vou para a segunda opção, que seria bloquear o ataque. Eu tenho como colocar alguma peça entre o bispo e o rei aqui, alguma peça branca? Não, até porque esse bispo está distante, não seria possível jogar esse bispo fazendo uma curva para que ele viesse aqui para frente. Então, eu também não tenho como bloquear o ataque. A minha única chance vai ser fugir com o rei. Aí onde eu vou começar a procurar uma casa que esteja livre. Essa casa ao lado do rei, C1, está livre? Não, porque a torre está ameaçando. C2, a torre continua ameaçando juntamente com essa outra torre. Na casa D2, E2 também. Tem duas peças atacando cada uma aqui. Nessa 2 ataques, nessa 2 ataques. Nessa aqui só a torre está atacando. Então observe que só ficou uma casa disponível para movimentar o rei, que seria a casa E1. Então jogando para E1, você teria como se defender. Agora vamos para o próximo tópico, que é o checkmate. Se essa torre viesse para casa C1 ameaçando o rei, aí vamos fazer agora as três formas de proteger o rei do cheque. Quais são? Professor, eu tenho como bloquear o ataque, colocar uma peça na frente? Não, porque não tem nenhuma peça branca que vem aqui entre torre, a peça que está atacando o rei, e o rei. Então não tem como colocar aqui uma peça nesse meio. Vou para a segunda opção. Eu tenho como capturar essa torre? Também não, não tem nenhuma peça branca que capture essa torre. Vou para a terceira opção, que é fugir com o rei. Aí eu observo, essa casa tem como o rei fugir? Não, porque essa casa, a torre ainda está atacando. Essa do lado tem como o rei fugir? Não, porque a torre ameaça todas essas casas. Para alguma das 3 casas da frente, essa ou essa, o rei pode fugir? Não, porque a outra torre está ameaçando. Ou seja, se o seu rei está em xeque, você é obrigado a fugir do xeque, e você busca uma das 3 formas de proteger o rei do xeque, e não encontra capturar, não encontra bloquear, não encontra fugir, significa que o rei está morto. Cheque, mate. Certo? Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou dar os exercícios de cheque mate para a próxima aula. E vamos fazer vários exercícios de cheque mate, tá bem? Um abraço, espero que tenham relembrado esse processo. Um abração, tchau, tchau.